Boa tarde, eu sou a Luciane Villanova e essa é a live de encerramento do projeto Eco Boneco, Live Cultura e Meio Ambiente. Esse projeto ele é realizado pelo Grupo Pregando Peça, com produção da LC Villanova Projetos Culturais, patrocinado pela empresa Braskem e financiado pelo Sistema Procultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Um futuro sustentável depende de cada um de nós. Despertar alunos da rede pública para o assunto foi o objetivo do projeto Eco Boneco, com quase 300 horas de atividades em escolas de Nova Santa Rita, Montenegro, Porto Alegre, Rio Grande e Triunfo. Teatro, contação de histórias, oficina para estudantes, capacitação para professores e uma gincana especial impactaram cerca de 4.000 pessoas em ações presenciais. A semente está plantada. Nosso agradecimento a quem apoiou essa ideia e foi parceiro na formação de nossas consciências pela preservação da vida. E hoje, então, para finalizar, né, esse evento que durou quase 3 meses, começou em outubro, está finalizando hoje com essa atividade para fazer uma avaliação, uma retomada, entender as percepções, né, de cada participante, de cada integrante. Eu, como coordenadora do projeto, como componente do projeto, agradeço a todos os municípios, a receptividade que a gente teve em cada um deles, a todos os colaboradores que participaram, atores, contadores de histórias, professores que assumiram, se engajaram no projeto, se apropriaram do projeto e foram nossos, transmitiram o conhecimento que nós vimos trabalhando dentro desse conceito de um mundo mais sustentável, de uma vida mais saudável, para distribuir essa informação e multiplicar o conhecimento nas escolas das redes públicas desses municípios, com o apoio da empresa Braskem. Para dar início, então, a esse bate-papo hoje, eu vou chamar o Sérgio André Alves da Silva, que é o diretor do Grupo Pregando Peça, e que ele vai falar um pouquinho sobre as ações que nós desenvolvemos no projeto, que são muitas, né? Como eu disse antes, foram contação de histórias, oficinas, apresentações teatrais de teatro de bonecos, e eu acho importante que ele fale um pouco do processo do trabalho do espetáculo, que foi um espetáculo construído com texto do Sérgio, direção dele também, que trata da questão do meio ambiente. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Luciane, boa tarde a todos. Na verdade, é uma satisfação, né, poder chegar ao final desse projeto, praticamente ao final, porque, na verdade, ele ainda está no ar, né, ainda não finalizou. As atividades presenciais é que finalizaram, mas ele continua presente nas mídias do grupo, né, nas redes sociais, no canal do Pregando Peça, no YouTube, com vídeos e contação de histórias. Mas acho que é importante a gente localizar o público, né, nesse processo que a gente vem desenvolvendo já há alguns anos, em parceria com a Braskem, e ele começou com o projeto Eco, o Planeta Boneco, né, com o espetáculo O Macaco Simão e Mistério do Rio, dentro dessa linha do meio ambiente, né. Na verdade, a gente até desenvolveu outros projetos em parceria com a empresa já, anteriormente a esse processo de abordar especificamente essa questão da sustentabilidade, da questão da preservação do meio ambiente. Depois, em sequência, a gente teve o projeto Brinquedo Mágico, fugindo o nome do projeto Brinquedo Mágico, e agora o projeto Eco Boneco. Então, na verdade, essa experiência, eu acredito que ela só foi exitosa em função desse longo período de parceria do grupo com a empresa, com a Braskem, e principalmente também porque esses municípios, eles estavam já acostumados a receber o nosso trabalho, a receber o projeto,
e a receber também outras ações da empresa, outras ações da Braskem realizada nesses municípios, sempre voltado para a questão do meio ambiente, para a questão da renovação, né, do plástico, principalmente, né. Então, em relação, já pensando no trabalho, é um processo que também eu venho desenvolvendo há algum tempo, que é desde que, na verdade, nós começamos a desenvolver essa linguagem do teatro de boneco. A gente trabalha nesse formato de como se não se como o que se tem de literatura para especificamente para a linguagem do teatro de boneco é algo muito restrito e muito específico também a uma linguagem ou a uma técnica do teatro de boneco, né? A gente tem trabalhado sempre a partir da literatura infanto-juvenil, através de ou adaptações de histórias já existentes, né? Ou criação de um roteiro a partir de uma história, a partir de um tema, a partir de uma ideia, né? Inclusive, o Ricardo Zimmer, que participou esse ano do projeto como oficineiro, já foi nosso parceiro em outro momento, né? Escrevendo a história, escrevendo o roteiro também, colaborando nessa parte, né? Nessa parceria, né? E esse projeto, eu acredito que ele só teve êxito em função dessa questão que todo mundo sabe, né? Que foi conseguir retomar as atividades depois de um período aí de quase 2 anos parado de pandemia, né? De mais de um ano e meio de atividades presenciais paradas. Então, só foi possível realizar e só foi possível entrar nas escolas e realizar as atividades presenciais, as apresentações dos espetáculos, as contações de histórias e as oficinas, acredito eu que graças a essa confiança que os municípios já depositavam e já tinham, não só na empresa, na Braskem, que tem ações presenciais contínuas nesses municípios, mas também ao trabalho do grupo Pregando Peças, e tem levado projetos nesse formato para essas comunidades, para essas escolas, né? E esse ano também a gente tinha como proposta incrementar o projeto, né? Além das atividades, das apresentações e das contações de histórias que a gente já desenvolvia e das capacitações para professores, veio agregar o projeto a Gincana Cultural, que na verdade era uma ideia muito até ambiciosa para o projeto, porque a nossa ideia é que essa gincana ela percorresse toda a trajetória do projeto, né, por um período de pelo menos 6 meses, e isso não foi possível fazer em função da pandemia, né. Acabamos conseguindo realizar essa ação nesse período aí de 3 meses de realização do projeto. Não só a questão das atividades presenciais da gincana, né, mas também essa questão da organização, que foi bastante difícil de organizar em função do regime que as escolas estavam trabalhando, desde que voltaram às atividades presenciais, né, que era o regime de funcionamento híbrido. As crianças, num dia da semana, iam metade da turma, no outro dia ia outra metade. Então, isso também para nós foi uma dificuldade, mas foi ao mesmo tempo um desafio, né? Porque a gente estava até então acostumado a fazer apresentações para públicos de 250, 300, 350 crianças e professores. E acabamos tendo que reduzir essa expectativa em função desse processo, né? Em função desse regime das escolas, em função da pandemia. Mas eu tenho certeza que os resultados, pelo menos para nós do grupo, né, e as nossas ações, as apresentações de teatro e as construções de histórias, pela percepção que a gente tem, que é direta com o público e direto com os professores, né, elas surtiram muito resultado, elas foram muito exitosas, especialmente porque tanto os professores quanto as crianças estavam necessitados desse contato, dessas atividades presenciais também, até por uma certa saturação de atividades virtuais, né, de atividades só pelo canal digital, né, mas também pela necessidade do encontro, né. Eu acho que o projeto também atinge esse objetivo, assim, né, cumpre essa função, assim. Isso foi, assim,
perceptível assim para a gente, essa necessidade que os professores e que as crianças estavam de novamente se encontrar, mas não só esse encontro lúdico, né? Além do encontro presencial, estar participando dessas atividades que envolvem teatro, que envolvem a contação de histórias, essas atividades que, na verdade, são estímulos, né? São estímulos para que eles possam continuar nesse processo. Então, é mais ou menos por aí, assim, que eu vejo como o projeto aconteceu nesse período aí complicado, né, da vida de todos nós. Né? Eu queria acrescentar também, em relação ao trabalho do Pregando Peça, dizer que, na verdade, a proponência da LC Vila Nova Projetos Culturais, né, foi uma solução que o Pregando Peça encontrou, que nós encontramos, de resolver uma questão administrativa do nosso trabalho, né, que a minha relação com o Pregando Peça é tão antiga quanto o grupo, né, e que esse projeto, ele representa bem uma proposta que o grupo sempre uma forma de trabalhar que o grupo sempre se propôs a fazer, que é esse trabalho social. Então, todas as ações, desde o início do trabalho com Pregando Peça, os projetos eles sempre foram voltados para o social, as apresentações geralmente eram gratuitas, as parcerias sempre foram com entidades ligadas, né, à área social, como SESI, SESC, e tantas outras, assim, sempre pensando na questão do levar a arte, levar a cultura para comunidades e para aquela população que não tem o acesso a ela. Então, o Pregando Peça se estruturou de uma forma tecnicamente, né, para poder transitar nesses locais onde não tem teatro, não tem espaços. E aí agora, nesses últimos anos, essa parceria com a Braskem tem tido um resultado muito positivo, que com o patrocínio de uma empresa como a Braskem, a gente consegue ampliar mais esse trabalho, né? Garantir uma maior qualidade no acesso ao que a gente faz, proporcionar não só espetáculos, mas levar também formação, né? Então, é claro que com esse 1 ano e meio de pandemia, acabou que muitas ações previstas, por exemplo, no início do projeto, quando ele foi pensado, nós imaginamos como uma coisa incluir a questão da tecnologia no projeto como uma coisa positiva. Que bom, vamos poder incluir, vamos fazer uma gincana digital, virtual, vamos usar as redes, que hoje, agorizada, todo mundo tem um telefone, todo mundo tem acesso. E quando a gente se deparou com a pandemia e não voltar, a gente viu que esse formato, ao contrário do que nós pensávamos lá atrás, estava tão saturado, ninguém mais aguentava fazer live, ninguém mais aguentava ficar tanto tempo na frente da telinha, que você estava precisando se tocar, se enxergar, estar no mesmo ambiente, né? Então, isso realmente, como o Sérgio disse, favoreceu muito essa volta, tanto para nós do grupo, que também voltamos, né, de um ano e meio praticamente parados, com os projetos tudo trancados, e para os alunos e as crianças, porque foi bem no mesmo período, quando as escolas começaram a voltar gradativamente, o projeto entrou. Então, a gente teve algumas, como o Sérgio disse, a gente não conseguimos atingir o público que a gente previa, ou como a gente deu outras vezes, mas, por outro lado, o fato de ser menos alunos, grupos menores, também fortaleceu essa relação, né? Os pequenos grupos, eu acho que ganhou muito em qualidade também, né? Perdeu em quantidade, mas ganhou muito em qualidade, pela percepção que a gente teve desses contatos com o Eco Boneco nas escolas. E lembrando sempre, né, que a gente tem o patrocínio da empresa Braskem e o financiamento do Procultura, governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, o projeto que é a proponência da LC Vila Nova foi aprovado em 2019 para ser realizado em 2020 e acabou sendo desenvolvido nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, na verdade, são 4 meses, né, contando com a pré-produção e tudo. Gostaria de colocar mais alguma coisa, Sérgio? Senão eu vou chamar o... Acho que basicamente seria isso, assim, na verdade, acrescentar só que, em função desse novo formato que a gente acabou tendo que realizar, né, o projeto, eu
pela minha percepção, assim, eu acho que as atividades tanto da contação de histórias como da própria gincana, as oficinas já tinham esse aspecto do contato mais próximo, assim, né, do professor, do oficineiro com os participantes. Mas me parece que as atividades da gincana e da contação de histórias parece que aproximaram mais ainda, assim, o público dos contadores e de nós. Do próprio projeto, né? Isso, me parece envolveu mais as pessoas nas ações. Não, e também, assim, acho que parece que ficou mais evidente essa relação afetuosa, digamos assim, sabe? Do espectador, no caso, com o oficineiro ou com o contador de histórias. Uhum. E até na própria gincana virtual, pelo que eu pude acompanhar, me parece que aconteceu isso também. Esse engajamento, assim, em função também dos monitores, sabe? Parece que as atividades renderam até mais do que o esperado em função do pouco tempo que se teve para fazer, sabe? Então, me parece que também uma consequência dessa situação que já passada, né? Dessa necessidade do encontro, assim, parece que essa questão do afeto ficou mais aflorado, assim, sabe? E me parece um aspecto extremamente positivo, assim, até a se considerar para as futuras atividades, assim, né? Para novos projetos. Essas ações são fundamentais de se manter, assim, né? Porque o teatro, ele é um teatro para um grande público, né? A relação que tu tem ali é uma relação de troca, mas ela não tem tanto essa proximidade como tem para o pequeno grupo, né? Sim, e a gente vai ter oportunidade até de aprofundar um pouquinho isso, porque a gente está hoje aqui também com as pessoas que fizeram esse trabalho, tanto os oficineiros quanto os contadores de histórias. E eu só queria lembrar que a peça que foi apresentada no projeto é O Segredo da Floresta, né? Autoria e direção do Sérgio. A gente teve contação de histórias com a Kátia Lindemann, com a Lorena Sanches e com o Jonathan Ortiz. E as histórias que foram contadas foi Pacatatu Cotiacim, A África que Não Fala, É um Livro, O Brinquedo Mágico e Germina Tudo e Melancolia. Então, eu vou chamar, o Sérgio pode ficar ainda mais um pouco, eu vou chamar o Jonathan, que é um dos manipuladores também do... Oi, Jonathan, tudo bem? E aí, brother? Tá sem o som. Tudo bem? Agora ok. Estão me ouvindo? Então, antes de chamar os contadores, como a gente estava falando da apresentação do teatro, né? E o Jonathan, então, para quem não sabe, o Jonathan Ortiz e o Sérgio são os manipuladores dos bonecos do espetáculo Contos da Floresta, né? E Segredos da Floresta, desculpa. E aí eu vou pedir tanto agora passar a palavra para ti, Jonathan, para te falar um pouquinho dessa tua experiência com o projeto Eco Boneco manipulando. Depois a gente vai falar das contações, tá? Agora é só da questão do teatro. Primeiramente, então, boa tarde a todas, todos. Prazer imenso estar aqui, presente, conseguir chegar. E aí, Sérgio, quanto tempo? Beleza, então, man. Então, a experiência, falando da experiência da peça, sim, a gente teve, por causa da pandemia também, um tempo bem grande para trabalhar, para a gente estar pronto para executar ela assim que o projeto fosse liberado para execução, né? Então a gente ensaiou muito tempo a peça. E isso foi essencial até para o sucesso do trabalho em si, na manipulação mesmo dos bonecos em cena. Eu vi a minha evolução nesse sentido. O Sérgio não tem comentários, né? O Sérgio faz isso há 50 anos. Né? Mas quantos? 30 bonecos, Sérgio? Só os bonecos, acho que dá 27 agora, esse ano, né? 28. Eu estou pregando peça há 37 anos, Tem que perguntar para o Macaco Simão, ele que sabe, o Macaco Simão foi o primeiro. Então, mas que eu falo, então, que eu estava falando é isso, tirando a parte da brincadeira do Sérgio, 50 anos, o quanto é importante a gente conseguir se dedicar, artisticamente falando, para o desenvolvimento de um trabalho. E isso vem ao que, para encerrar, não me demorar na fala, a importância que esse tipo de projeto, com esses patrocínios, né, via lei de incentivo, fazem e oportunizam que aconteçam, né? Que o artista possa trabalhar, de fato,
no produto artístico que vai apresentar para o público. E isso ficou bem evidente nesse, por causa da pandemia também. Nos outros a gente tinha ensaiado também, mas a pandemia deu esse, digamos, a gente teve que se isolar, né, lá em Itara mesmo para ensaiar. Aqui em Itara, estou aqui. Eu não tô, né? Eu tô... E daí, como isso é importante e essencial para a gente poder apresentar um produto de qualidade para as pessoas, então, que venham cada vez mais e continuem as leis, os patrocínios, e foi um prazer imenso mesmo fazer parte desse projeto. Sim. Eu dou os parabéns para o Jonathan também, né? Que o Jonathan ele é novato na questão dos bonecos também, né, Jonathan? De certa forma, é muito comparando com o Sérgio, que já está há 28 anos, mais ou menos isso, 27 anos aí com os bonecos, né? O Jonathan ainda é uma criança. E agora, então, para a gente falar da questão das contações de histórias, né? Eu vou chamar, então, a Kátia e a Lorena. A Kátia Lindemann e a Lorena Sanches, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas e a todos. Eu vou pedir, então, assim, ó, acho que você estava acompanhando, né, falando um pouquinho das percepções e dessa experiência com esse projeto, que para nós, Pregando Peça, é tão importante agora com essa oportunidade que a gente teve e com essa expertise agora em fazer live, né, que agora todo mundo já está sabendo como é que se relaciona, como é que se relaciona com a tecnologia. A gente aproveitou esse momento para, então, fazer um fechamento do projeto, já que a gente... Como o projeto ele era bem abrangente, são várias cidades, a gente não ia ter oportunidade de sentar todo mundo junto e poder discutir, conversar e avaliar. Então, a gente achou melhor fazer uma live, trazer todo mundo e ainda por cima compartilhar com o público, né? Deixar disponível esse material para divulgar um pouco mais sobre o trabalho. Quem é que gostaria de começar? Kátia, então. Então... eu estava vendo, né, vocês falando da tecnologia nesse período pandêmico. É lógico, né, que a tecnologia, o longe é um lugar que não existe, serviu de ponte, ajudou. Agora, por exemplo, na condição de bibliotecária, né, de profissional da informação, as pessoas dizem, né, a tecnologia vai substituir as bibliotecas. Não, gente, não vai. Eu digo para vocês, porque aí, por exemplo, onde está a Luciane, né, em Itaara, a gente fez várias contações de história online, né? Contações que ficaram, né, eram apenas para a gente colocar ali no canal do YouTube. Então, a gente tinha que gravar, fazer o trabalho e olhar para uma câmera. E era eu e o Sérgio, né, com os bonecos, e a gente tinha que rir e imaginar a reação das crianças, e vocês não têm noção por dentro da tristeza que era para a gente. Sabe? O contato daquelas crianças, e a criança, gente, ela não sabe fingir. Uma criança, ela gosta ou ela não gosta, ela demonstra, ela está ali. E isso, às vezes, você faz um roteiro, né, Luciana? Você faz um roteiro e elas vêm e elas transformam aquele roteiro. E elas fazem acontecer. Então, gente, a tecnologia é ponte, mas ela jamais será o caminho como um todo, né? E eu agradeço muito ao Grupo Pregando Peça, porque o grupo ele acredita de tal forma no trabalho da gente que nos dá a liberdade de fazer a contação utilizando a obra que a gente achar que é ideal. Então, por exemplo, eu trabalhei com 2 obras nessas atividades. Uma que fala sobre preconceito, que é o Paca Tatu, Cutia Sim, Cutia Não, né? Do Cláudio Fragata. E uma outra obra que ele tinha acabado de lançar este ano, que é a África que a gente fala. Né? E ele lançou este livro no mês da Consciência Negra, que foi novembro, e aí liguei para o Pregando Peça, me autorizaram. Então, os 2 a gente traz uma bandeira social. Uma a gente fala do preconceito, do bullying nas escolas, e a outra a gente fala do racismo. Só que, assim, falar desses temas com as crianças é pesado no sentido do linguajar. Então, se você faz isso por meio de uma contação de história, você percebe que elas não só compreendem, né? Como no final a gente conta a história e no final elas contam as suas histórias. Eu sempre digo que o livro ele não é uma fábrica de milagre, mas ele opera verdadeiros milagres. E quando um grupo, né, que investe na cultura e acredita na cultura como o futuro,
né, dessas crianças, como é o Pregando Peça, isso acaba voltando de uma tal maneira que a bagagem vai além do que a gente esperava. Então, só, né, sintetizando, eu fiz um trabalho com este livro que fala do bullying numa escola, que o Jonathan estava presente, e aí, de repente, uma garotinha, né, de 6, 7 aninhos, ela levanta a mão e a gente falava ali de preconceito, né? E ela fala que o preconceito é sofrimento. Aí eu falei assim, o preconceito é sofrimento. Tia, o preconceito, ele é lágrimas. A minha mãe chora todo dia. Eu falei, a sua mãe chora todo dia com preconceito? E aí ela conta a historinha de que ela tem um irmão mais velho, né? E que o irmão sai para trabalhar e a mãe se preocupa porque ele é negro. E onde quer que ele esteja, se sumir alguma coisa, vão botar a culpa nele. Então, ela entendeu que aquela história, a gente falando de bullying e ao mesmo tempo do preconceito, que aquilo ali significava as lágrimas da mãe dela, né? Então, ela encerra dizendo, tia, todos os dias eu entendo essa história, porque todos os dias a minha mãe chora, né? Quando meu irmão sai para estudar ou sai para trabalhar. Da mesma forma que quando eu utilizei o livro A África, que a gente fala, que falava do racismo, eu fiz uma contação de história numa escola que juntou vários alunos e um aluno não queria participar, que ele era autista. Lógico que os professores tentaram tirar ele da sala, então ele não queria participar da atividade, mas também não queria sair da sala. E colocou os dedinhos aqui, e não parava de olhar para mim. E aí, este livro, A África que a gente fala, ele traz várias palavras que a gente usa no dia a dia, que são de origem da África, e uma delas é a bunda. Quando eu falo a bunda, ele tira o dedinho do ouvido e começa a rir. Mas ele ri copiosamente e fala, você falou bunda, tia? Ela falou bunda. E aí ele sai do fundo da sala e senta lá na frente, né, de frente para mim. E ele, tia, fala mais do livro, fala mais. E aí eu falei, bunda é uma palavra que vem da África, né? Sem ela, vocês não estariam sentados aqui. Enfim. E no final da história, a gente sempre faz o registro, né, Luciane, para colocar a nossa realização do trabalho. E as professoras não quiseram chamá-lo, todo mundo ficou, porque ele nunca na escola se permitiu fotografar, embora com a autorização dos pais partiu dele, eu não quero sair em foto. Então, como ele nunca quis participar, deixaram ele lá. E eu olhei para ele e falei assim, você não quer vir tirar uma foto com o livro que fala da bunda? Ele levantou, foi direto, e ainda falou, posso tirar foto segurando o livro? E a gente tem esse registro nas redes sociais do Pregando Peça. Ele tirou a foto com todos os outros pela primeira vez, desde que ele entrou, né, no mundinho da escola, segurando aquele livro. Então, o que eu digo assim, as atividades do Pregando Peça começam pela cultura, permeiam, né, o livro e a leitura, mas tudo vai além disso, porque a gente lida com o fator humano, com o humano. A bagagem é humana, a bagagem é social, como bem lembrou a Luciane, né? Então, eu acho que é isso. Não chega nem, né, Lorena, a ser um trabalho, né? Quando a gente faz o que a gente ama, não é um trabalho, passa a ser um prazer, enfim, né? Acho que eu já vou extrapolei meu tempo, que eu falo demais, mas é isso. Só tenho a agradecer, né, pela honra e pelo prazer de fazer parte desse projeto. Obrigada, Kátia. Lorena. Eu assino embaixo do que a Kátia falou. Não, porque uma coisa é certa, né? Que a gente teve toda essa tecnologia ajudando e às vezes até atrapalhando bastante nesse tempo de pandemia, né? Às vezes mais atrapalhava do que ajudava, porém a gente continuou trabalhando, até mais, né? Até muito mais por conta de aprender a lidar com toda essa tecnologia, e live aqui, live lá e tudo, e tentar fazer também contações de história virtualmente, na qual é isso que tu falaste, Kátia, que a gente não tem o retorno, né? E como é complicado, né? Porque quem está acostumado a sempre estar trabalhando ali na frente da gurizada, nas escolas, nas vilas, enfim, no teatro, é muito difícil depois ir para uma câmera e não saber o que está fazendo, porque a gente até, né, sabe o que faz, porém não tem esse retorno, né, imediato,
tem o retorno depois, que legal que estava e tal. Mas a criança é uma coisa, criança ou adolescente, né? Ele é muito sincero, então tu tem o retorno imediato no olhar, assim, né? Na dispersão ou não, ou isso, ou naquela palavra que pega a atenção até de quem tu nem imaginava que ia conseguir pegar, né? E então eu agradeço essa oportunidade que a Luciane deu, assim, de eu poder estar de volta às aulas, porque é isso, né? É onde a gente se sente vivo, onde a gente se sente bem, que é estar no meio da sala de aula, né? Tanto contando histórias, quanto também nas oficinas, na gincana, que foi super legal aquilo. E é muito massa porque tem esse contato que continua, né? A galerinha se ficou com o meu WhatsApp e eles continuam mandando mensagem e enfim, todos esses retornos são muito importantes para a gente para saber que está pelo caminho certo, né? Sim. Antes de passar para o Jonathan, eu só queria lembrar assim, que as oficinas foram feitas nas cidades de Triunfo, Montenegro, Rio Grande e Nova Santa Rita. E com as contações de histórias, a gente chegou a atingir ou contar histórias para 1.887 crianças nesses 2 meses de trabalho. Quer dizer, é bastante, né? Muita gente, muita criança, com toda a dificuldade deles não estarem todos presentes o tempo todo, né? Daquela revezamento que eram feitos nas escolas. Então... E como a contação de histórias ela é uma coisa mais próxima também, né? Eu acho que ganhou também a qualidade do trabalho, eu acho que a contação teve mais sentido, justamente por serem grupos pequenos, né? Eu acho que a coisa fica mais intimista, a contador está mais perto da criança, pode trocar essas experiências que a Kátia traz, é porque é um grupo pequeno, então tu consegue perceber melhor cada criança, a reação de cada uma e até conseguir ir contornando né? E é importante a sensibilidade do contador de histórias, né? Por isso, ele tem essa sensibilidade de perceber e aproveitar aquele momento e trabalhar, ainda seguir em cima de uma coisa que é viva, né? Que está acontecendo ali naquele momento. Isso não, como a Kátia disse, isso nada substitui, né? Não tem como substituir a presença, a respiração, o choro, a reação da criança ali frente tanto no teatro quanto na contação, né? E Jonathan, o bolheiro da história. O Jonathan trouxe uma nova proposta para o projeto, né? Ele trouxe essa coisa de contar a história usando uma nova técnica também, que é muito bacana, que as crianças adoram. Fala, Jonathan. Então, eu faço bolhas de sabão, né? E gigantes, todos os tamanhos, na verdade, e conto histórias com ela. Daí, nessa atividade de contação, era utilizando brinquedos de material reciclado para poder executar as bolhas. E é isso. Eu queria, na verdade, falar não tudo que eu fiz, porque não tem como dizer, né? Porque são trabalhos distintos aqui. A Lorena conta do jeito dela, a Kátia faz o trabalho do jeito dela também, e são tipos específicos de se fazer uma mesma coisa que acabam chegando no mesmo resultado. Então tá todo mundo de parabéns. Eu consegui assistir todas, a Kátia também me viu lá em Rio Grande, então existem muitas formas de se executar a arte e conseguir aquele resultado. Saiu? Não? Voltou? Tá. E conseguiu o resultado que é exatamente esse que o Sérgio estava falando, que a Kátia abordou de novo, que tu salientou, Luciane, que é trabalhar o que todo tipo de arte faz, dança, música, teatro, a contação de história, é trabalhar a memória afetiva. E como a gente veio do período que estava o pessoal todo isolado, foi um aprendizado para nós ressignificar as formas de se atingir essa coisa que é narrar a história e perceber as nuances para executar a história com retorno. Como é que eu vou explicar? Porque está diferente, a gente estava aprendendo de novo a refazer o trabalho de uma outra forma. Então, o público ainda estava distante, menor, mas ainda estava assim. Então, a gente teve que ter uma outra leitura para atingir esse objetivo de fazer com que o público ali se envolvesse. E é isso que a arte tem que fazer, se envolver.
eu vi o depoimento dessa menina que a Kátia falou, lá em Rio Grande, e enquanto ela contava a história, a gente montava ali montava o cenário ali para a apresentação do Teatro de Bonecos, numa outra parte da escola, e foi no momento que eu fui ali até para tirar umas fotos da Kátia, foi bem no momento que essa menina deu esse depoimento, eu, tipo, como desperta coisas, né, as propostas, e eu fiquei assim, chegou a cair um cisco no olho, assim, né? E é lindo poder estar fazendo parte mesmo, eu gosto muito disso, eu amo o que eu faço e obrigado pela oportunidade, gente. Oi, Lorena, oi, Kátia. Eu que agradeço a vocês também pela oportunidade de ter vocês no projeto. Eu acho que a gente tem essa preocupação também, eu particularmente, né, quando eu conversei com vocês e quando eu chamei para trabalhar, me identifiquei um pouco, né, com o trabalho, assim, vendo o que vocês faziam, achei que poderia ser bem bacana. A gente aprende também junto, e eu acho que o legal, assim, ó, é quando tu vem trabalhar para o projeto, claro que o projeto tem um conceito, ele tem uma ideia, tem um propósito, mas é importante que a gente consiga, que a gente respeite a individualidade das pessoas nesse sentido, entende? Não é só, não engessar o trabalho. Eu quis deixar muito livre, eu pedi que vocês sugerissem a história, né, para que vocês se sentissem também motivados e à vontade para fazer o trabalho, assim. Não brifei, né? Expliquei o que era o projeto, qual era a ideia dele, e cada um foi atrás de uma história, de uma forma de contar e de trabalhar isso do seu jeito, com o seu material e da forma que possível de fazer. Eu acho que foi um sucesso. Eu também assisti todas as histórias. Eu acho que temos aí um caminho ainda para novos projetos, pensar coisas mais para frente também. Luciane, até se você me permite, assim, só corroborar com o que o Jonathan falou, eu acho que essa é quase que a essência do Pregando Peça, né? Essa diversidade. Então, como o Jonathan falou, tanto eu quanto a Lorena, quanto o Jonathan, o nosso produto final é a contação de história, mas cada um faz do seu jeito. E o Pregando Peça, ele ao contrário, ele investe nisso. Ele dá asas para a gente, liberdade para a gente fazer do nosso jeito. Porque, no final, como eu disse, né, tudo começa com uma contação, tudo vai além de uma contação. Então, eu acho que esse é o grande macete do Pregando Peça, essa diversidade. Respeitar a diversidade, abraçar a diversidade, né? E, enfim, a gente só tem a agradecer, né, Jonathan e Lorena, por fazer parte dessa família Pregando Peça. Claro, eu acho que a gente tem que pensar que a gente tem que formar uma equipe de trabalho, né? E a equipe tem que estar alinhada e cada um tem que contribuir de alguma maneira. Porque eu sempre penso assim, qualquer ação, qualquer atividade que seja com a escola, a gente não está lá para ensinar nada. A gente está lá para, né, estimular e aprender junto, construir junto. Aquele momento ali é um momento de troca, sempre tanto aqui nas contações, como nas apresentações, nas próprias oficinas, que é o que a gente vai agora também abordar nesse próximo momento. Eu vou chamar também, nós temos mais... eu agradeço ao Jonathan, né, que o Jonathan não é da equipe das oficinas, obrigada, Jonathan, mas as meninas ainda ficam aqui para a gente falar um pouquinho do processo de formação do projeto. Aí a gente tem o Vinícius também, o Daniel, que estão aí, o Ricardo Zimmer. Aí a turma é grande, ó. E tá todo mundo aí, que legal. O Daniel estava antes, agora não... tá entrando também. Eu vou apresentar, então, para quem não... Eu acho que nem todos se conhecem, né? Então, a Lorena Sanches, ela foi a nossa contadora de história do projeto e ministrou oficinas de teatro. A Kátia, também é contadora de histórias, ministrou oficina de bonecos com materiais reciclados, né? O Ricardo Zimmer, que ele está hoje secretário de Cultura da cidade de Dona Francisca, ele é cineasta, já tem várias experiências com cinema, fez a oficina de vídeo e cinema em Rio Grande. O Vinícius trabalhou a oficina de vídeo e cinema, que também tem uma relação com a linguagem em Nova Santa Rita, e o Daniel, ele ministrou oficina de histórias em quadrinhos em Montenegro. A gente teve também uma história em quadrinhos
Ai, meu Deus. A de Montenegro, a de Montenegro foi o Daniel, a de Triunfo foi o Elias, só que o Elias teve um problema de saúde, um problema de visão, um descolamento de retina, então ele conseguiu ministrar em Triunfo, mas ele não conseguiu ministrar a outra oficina, daí nós convidamos o Daniel, né, que fez a oficina lá, continuou, né, ele já tinha sido iniciado, ele continuou o trabalho lá em Montenegro. Então, o projeto Eco Boneco, como eu falei no início, todas as nossas ações, a gente sempre pensou na questão de popularizar a arte e a cultura. E como a minha formação é uma formação de licenciatura, além do teatro, além da educação artística, né? E eu tenho a especialização também nessa área, eu sempre gostei e quis, e faço isso desde que me formei, em função de ser chamada por entidades como SESI, SESC, para ministrar aula, ministrar capacitação para professores nessa área das artes. Então, sempre eu coloco dentro de cada projeto, uma parte de formação. Até então, a formação se limitava aos professores, que era um processo, que é o que eu faço, né, que é a capacitação, que seria uma forma de instrumentalizar o professor para que ele se sinta mais seguro, para desenvolver atividades artísticas dentro da sala de aula com as turmas, com seus alunos, desde o ensino fundamental até o médio, né? Então, a gente sabe que os professores, nessa área, a formação ela não deixa muito a desejar, no sentido de que muitos professores que atuam na área não têm formação. Então, às vezes, são aqueles professores que gostam de artes, que gostam, né, têm uma intimidade com a... Então, acaba sendo o professor escolhido para ministrar a aula. Então, às vezes, ele não tem a formação acadêmica. Então, por muitas razões, às vezes, a própria formação, até a transmissão do conhecimento, passa por ser equivocada, muitas vezes. Então, o que eu tento fazer é mostrar um processo de trabalho, mostrar como precisa de uma metodologia para trabalhar a arte dentro da escola. Ela não é uma atividade aleatória e que só acontece naquele dia, naquele momento, e cada vez começa de novo. Não, ela precisa ser vista como um processo de desenvolvimento dessas crianças também para um olhar diferenciado para a arte. Então, esse é o trabalho que eu faço. É um trabalho que eu gosto muito de fazer. Eu sempre fico... Eu tenho uma experiência... Eu vou falar primeiro da minha parte, depois eu passo para vocês, tá? Eu concluo aqui. Eu tenho uma situação assim, eu sou muito ansiosa. Então, a cada oficina que eu vou ministrar, parece que é a primeira oficina da minha vida. Assim. Eu já sei tudo que eu vou fazer, eu já sei o processo... mas sempre que eu vou de novo lá, eu sei que são outros professores, não são os mesmos, a minha expectativa é tão grande como se eu estivesse na primeira vez fazendo. Então, eu tenho aquela ansiedade, que nem no teatro, né? Quando tu estreia uma peça, tu pode estar acostumadíssimo a fazer, mas cada vez que tu vai entrar no palco é aquele frio na barriga, porque tu sabe que, por mais que tu conheça do trabalho que tu vai fazer, tu não vai trabalhar com as mesmas pessoas. E cada oficina, assim como cada peça de teatro, ela é única. A relação é diferenciada. Então, eu saio muito feliz sempre de cada um, porque são sempre aprendizados muito grandes em cada grupo que eu trabalho, e aprendo muito com os grupos, assim, e procuro levar o maior conhecimento, e acho que realmente é um trabalho que, pelo que eu tenho percebido, eu já faço isso há mais de 20 anos, e eu vejo que cada vez parece que está mais necessário, que a educação está deixando de contemplar o lado mais humano, as artes dentro da escola. Se antes já era um problema, quando eu me formei, há muitos anos atrás, já era um problema isso, ele se agravou muito mais, não melhorou muito de lá para cá, e agora ainda, nos últimos anos, piorou. Então, eu acho que esse trabalho que eu faço com os professores dá um pouco de alento, tanto para eles, quanto para o trabalho que eles desenvolvem em sala de aula, porque eles sabem, eles têm necessidade de fazer e não sabem por onde começar. Então, sempre que eu busco dar essas ferramentas, né? Então, da minha parte, é isso. Eu só não fiz em Porto Alegre, né? As oficinas aconteceram em Triunfo, Montenegro, Rio Grande, Nova Santa Rita, sempre com professores. E, especialmente essa vez, do Eco Boneco, eu sempre trabalho em duas
dois vetores, assim, né? A questão do teatro, das artes, de modo geral, mais focado na questão do teatro, e no teatro de bonecos também, na confecção de bonecos para trabalhar em sala de aula mesmo, com contação de histórias, ou até para confeccionar nas escolas. E dessa vez, por alguma dificuldade que a gente teve de conseguir juntar, unir um grupo grande de professores, teve uma oficina, que foi em Montenegro, que eu acabei mudando o foco, e a gente trabalhou uma oficina de projetos. Então, a gente fez visitas na comunidade, a gente foi visitar algumas entidades para pensar para Montenegro um projeto que a gente pensasse para o futuro, que projeto nós poderíamos estar construindo junto com aqueles professores. Então, eu busquei aí fazer tipo uma pesquisa de campo com eles, para compreender melhor a comunidade e para pensar o próximo projeto mais de acordo com a realidade, mais de acordo com a necessidade da cidade, do município, das comunidades mais vulneráveis na região. Fui em alguns bairros, assim, fiquei bem impactada com algumas coisas que eu vi, mas eu acho que a gente acaba trabalhando muito no escritório, vamos dizer assim, né, projetando, fazendo projeto e tal, mas tu estar presente, ver a realidade, assim, te abre, né, mais possibilidades, assim, que com aquele conhecimento que tu tem, o que tu pode contribuir e ajudar. Isso foi bem importante, a gente mudou o foco, mas foi muito interessante o resultado da oficina. Bom, vamos fazer a roda girar, então, falar um pouquinho ali. Vamos pensar pelo Daniel aqui, que está embaixo de mim aqui, Daniel. Oi. Tudo bom? Tudo bom? Prazer, né? O Daniel eu não conheci pessoalmente, né? A gente conversou só Cheguei de paraquedas no projeto. Mas foi muito bom. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Obrigado, eu agradeço o convite. Deixa contigo, então, falar um pouquinho do trabalho que foi feito. Bom, como eu peguei, a oficina já estava em andamento, né? Então, eu mais ou menos segui um pouco do que eu tinha entendido que o Elias estava trabalhando, né? Como foi sugerido o tema do meio ambiente e o foco da oficina de quadrinhos era em cima de charge, né? Eu separei, porque geralmente em oficina de quadrinhos e desenho, fica bem claro nas primeiras aulas que tu tem um grupo, quase sempre a metade, que são os desenhistas, e tem outra metade que são os que gostam de se expressar, né? Mas não dominam não tem habilidade, ou não dominam ali a questão do desenho. Então, eu fiz um misto, eu trabalhava metade da oficina técnicas de desenho mesmo, passei algumas coisas de anatomia para eles, algumas coisas de criação de cena, mas foi se afunilando e indo para a questão da expressão e da crítica, né? Então, eu fiz um jogo com eles bem interessante de fazer uma simulação de imaginação. Eu lancei para eles a ideia, se tu fosse o planeta Terra, né, o que tu ia clamar por socorro no momento, né? Então, saíram coisas bem interessantes e essa faixa etária é muito legal de trabalhar porque eles estão bem prontos para isso, né? A idade que eles querem realmente expor as suas ideias. Teu comentário a respeito de que a arte está em segundo plano, né? Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que a vontade de se expressar, ela é natural, né? A gente pode até estar passando por complicações do sistema aí, que atrapalha um pouco, mas eu fico feliz de ver que a natureza humana está lá presente, né? A gurizada gosta de se expressar, estavam loucos para falar e apontar as coisas que eles queriam, né? Então, foi bem gratificante nesse sentido, e como a oficina era de longa duração, né, que também eu faço isso já há bastante tempo, assim, mas é comum o pessoal te chamar para fazer oficinas de um dia, de 1 hora, de 2 horas. Como foi uma oficina de longa duração, tu consegue mostrar para eles todo o processo, né, o começo, meio, fim, e no final a gente até queria ter montado uma revista ali, mas por questões de tempo e possibilidade de xerox lá na escola e tal, a gente acabou optando por fazer uma mini exposição, então, mas só para reforçar isso, sabe, eu fico satisfeito de ver porque o desenho, às vezes ele coloca um limitador na criança de achar que ela tem que atingir um nível, entende? Tipo, tu mostra alguns exemplos, aí tu pega um moleque que está começando a desenhar, ele pode se inibir, né? Então, eu fiz um processo inicial todo em cima da questão de formação do pensamento, de como eles iam juntar crítica e humor, né, se quisesse usar humor, ou se quisesse usar mais acidez, para depois a gente graficar isso, né? Então, eu estimulei eles a usarem colagem ou desenho simples mesmo, mostrei alguns chargistas que trabalham com o próprio Jaguar, né, que trabalha com traços bem rudimentares e tal, mas que a ideia em si é o que importa ali, né?
E acho que é isso, para mim foi bem interessante, gostei muito da turma, fiquei muito feliz, porque esse também é um sorteio, né? Às vezes tu pega uma molecada que não tá afim, mas ali era um pequeno grupo bem interessado e criei até amigos, assim, até quero visitar eles de vez em quando lá e dar uma acompanhada, porque eu vejo que tem uma gurizadinha ali que pode provavelmente seguir no caminho ou algo relativo, né? Que bom, que legal. Pelo jeito, isso aí foi meio comum no grupo, né, Ricardo? Já vou passar para o Ricardo, que teve a situação também de fazer amigos lá em Rio Grande, né, Ricardo? Sim, ó, um alô para todos vocês aí, todos vocês. A Kátia, que eu conheci pessoalmente, O já Ricardo se também tá tornou girando aqui. alma gêmea. E, assim, eu acho que o desafio, né, Lu, foi muito grande, porque quando você fala em cinema, né, você tem aquela ideia de que o cinema é algo meio inatingível para pessoas normais, digamos assim, pessoas anônimas, que o cinema ele lida com as estrelas, com os astros, né, com os diretores de cinema, com o tapete vermelho, com o Oscar, com o Kikito, com o glamour, né? Então se tem essa ideia do cinema. E eu tenho essa experiência do cinema, do workshop, já venho muitos anos de conviver, de morar no Rio, né, de fazer trabalhos em favelas, inclusive, né, o Cineduc e tal, vários projetos, porque só que com pessoas que já têm um conhecimento do cinema, ou estudam cinema, ou conhecem Fellini, ou conhecem Pasolini, ou conhecem Fassbinder, conhecem Spielberg, enfim. E a Lu me colocou num desafio muito, muito, muito arriscado. Tipo assim, Ricardo, você vai fazer um workshop de cinema com crianças que não conhecem praticamente cinema. E aí foi, ao mesmo tempo, foi um desafio. Eu digo, mas como é que eu vou fazer isso, entende? Aí o que partiu, assim, quando eu encontrei essas crianças, eu me igualei a elas, no sentido assim, aqui quem tá é um ser humano que é apaixonado por cinema, primeira coisa. E aí o que nós vamos começar a desenvolver juntos? Que tudo aquilo que vocês assistem na TV, no seriado, no filme, na série, na novela, no documentário, tudo aquilo que vocês veem, aquilo nasce de uma ideia, né? Então nós começamos a desenvolver, eu comecei a passar na cabeça deles que tudo aquilo que vocês veem no filme, do celular, no clipe, da música, até no jornal da notícia, aquilo tudo existe um planejamento, existe uma ordem. E aí eles começaram a se dar por conta que essa linguagem, né, ela tem uma ordem, ela tem uma disciplina e ela tem um formato que você escolhe em fazer. A maioria deles ali, eles tinham uma ideia do ator, da atriz. Eu quero ser ator, eu quero ser atriz, eu quero aparecer na televisão, eu quero aparecer na novela, eu quero aparecer no filme, eu quero ser o protagonista do filme. E aí eles começaram a perceber que eles têm habilidades para escrever histórias, como se faz um roteiro, como que eu posso desenhar, fazer o storyboard, aí o desenho. Aí eu expliquei para eles que um filme é praticamente todo desenhado, todo planejado, cena por cena. Aí eu mostro cenas de filmes onde eles começam a perceber o som, a trilha sonora, que aquele efeito especial, ele tem uma emoção, que tem o gênero. Eu posso querer fazer uma ideia de um filme de terror, uma ideia de um filme de comédia, a ideia de um filme romântico, a ideia de um filme de guerra. Então, o que aconteceu, né, Lu? A gente passou para eles, eu consegui passar para eles que o cinema é mágico. Desde a sua invenção, ele é mágico. Por quê? Porque ele nos emociona, ele nos toca o coração. E isso ficou tão latente diante deles que eles se apaixonaram
por esse universo, por trás. Eles começaram a ver que a cena do seriado que eles assistem, na novela, no filme, no documentário, que aquilo ali tem uma linguagem, tem uma técnica e tem um porquê daquilo. Então, assim, foi uma oportunidade muito interessante fazer esse trabalho, né, Lu? A gente discutia muito, porque uma coisa é você fazer um workshop para cinema, ou falar de cinema para quem conhece, aquilo que eu falei, para quem conhece Buñuel, para quem conhece o Woody Allen, para quem conhece Pasolini, Fassbinder, os irmãos Taviani, Fellini. E outra é para crianças que nunca, eu acho, ouviram falar nesses diretores. De repente eu mostro cenas para eles do baile do Hétero Escola, eu mostro filmes cenas de ligações perigosas, por exemplo, de Chaplin. Então, assim, o que aconteceu? Essa oportunidade desse workshop foi unir e não distanciar, né, Lu? Eu acho que essas crianças se apaixonaram pela ideia de que eles podem ter uma ideia e fazer um filme, o filme das suas vidas, o filme de uma história que eles querem contar, através das imagens, que hoje a tecnologia nos permite. Eu posso fazer um filme por um celular. Hoje o celular, ele me permite isso, né? Hoje existem festivais no mundo inteiro de filmes feitos por celular. Então, assim, foi uma experiência muito interessante, foi um desafio ao mesmo tempo. Eu aprendi com eles, na verdade, eu que aprendi o cinema com eles, porque eles fizeram filmes e eles se apaixonaram por cinema, e até hoje eles me pedem: tio, vem aqui nos dar aula de cinema, que nós queremos continuar a fazer cinema. Que legal. Ricardo, foi muito bom, maravilhoso, eu acompanhei, eu estava em Rio Grande nessa semana, né, o Ricardo fez esse trabalho lá, foi realmente muito emocionante, foi na escola Ramis Galvão, né, que é uma escola de uma região de vulnerabilidade lá em Rio Grande, eu acho que é a região mais vulnerável, né? E eu vou passar para a Lorena, que eu sei que a Lorena está com horário, né, ela precisa sair, então eu vou passar para a Lorena dar o... Oi. Então, eu dei aula de teatro, né, em Triunfo e em Nova Santa Rita, né? Pensando também no próprio projeto Ecoboneco, terminei dando aulas de teatro e sustentabilidade, né? Trabalhando bastante a questão de criar objetos, cenários, adereços com sucatas ou com outro tipo de, seja lixo ou seja... objetos que tem em casa que poderiam servir para outra coisa, né? Então, a gente trabalhou, né, nessas 20 horas, assim, com a escola. Primeiro, toda a questão de passar um pouco também pelas noções do corpo, do que é o teatro. Ou seja, de 20 alunos, talvez 2 tinham assistido alguma vez alguma peça na própria cidade, né? E bom, isso aí de brincar um pouco com os jogos teatrais, de depois eles quererem pedirem, vamos brincar de novo daquele, a questão da concentração, a questão de fazerem eles mesmos o roteiro, de criarem a história que eles queriam contar, de fazerem bonecos com lixos na hora, né? E montarem alguma coisa, né? E foi uma experiência muito boa, porque estavam extremamente pilhados, né, para criar esse espetáculo e apresentá-lo para outras turminhas de dentro da escola também. Então, foi uma experiência muito boa, porque se sentiam extremamente profissionais, né? Era uma coisa tipo, eu sou ator, eu sou atriz, sou mesmo, tá? Então, vamos fazer todos os exercícios, a concentração, os exercícios para acalmar depois. Enfim, estavam muito pilhados, foi muito interessante toda essa experiência. E é isso, né? Ver o brilhinho no olho foi a melhor parte de todos, né? Além de ter sido, né, fizeram uma peça de teatro muito legal, muito divertida, tinha piadas, né, era um conto de terror, mas ao mesmo tempo depois no meio tinha umas piadinhas que eles mesmos iam criando,
né? Tinha sacadas assim próprias dos colegas, que os outros coleguinhas iam ver e só eles iam entender, enfim. Tem a questão de ver aquele brilhinho daquilo de bom, eu quero seguir isso daqui, né? Quando é que tu vai voltar? Quando é que vai ter de novo oficina? Né? Quando é que a gente vai poder fazer de novo teatro? Né? Isso aí já vale tudo, né? Vale mais do que talvez o figurino que escolheram para fazer no dia, né? Com certeza. E eu não sei se tu sabe, né, Morena, mas lá na tua oficina, o resultado foi montado um grupo de teatro da escola. Uhum. A Andréia vai estar aí depois para nos contar um pouquinho. Ela me contou isso, que eles formaram um grupo de teatro na escola. Para continuar. Show! Me sacuda! Inclusive, um dos objetivos do projeto é esse: é incentivar a formação de grupos, não de teatro, mas de todas as áreas artísticas dentro da escola. Né? Isso o legado. Exato. As artes é o que deixa, né? Essa possibilidade de trabalhar o coletivo, né? De se propor desafios e de poder cumpri-los, né? Eu acho que vem por aí. Porque tinha todas aquelas preocupações, né? De, eu não sei atuar, eu não sei o quê. Eu digo, não, tem algumas questões a cuidar, né? Não dar as costas, a voz, não sei o quê. Mas, principalmente, gostar do que está se fazendo, se jogar, brincar com isso, né? E ser feliz. Né? Fiquei muito contente agora, Lu, com a notícia. Eu queria ter dado essa notícia, eu não sabia se você já sabia, né? Eu pensei que, de repente... Não sabia? Nós tivemos uma reunião essa semana e a Andréia me falou. Achei muito legal, adorei. Que massa, que massa. Muito bom. Obrigada, então, Lorena. Eu dei um beijo aqui para todos, tá? Valeu. Obrigada pela presença. Valeu, tchau. Tchau. Parabéns. Vinícius. A gente está com o nosso tempo curto, gente, então eu peço para vocês serem mais objetivos, para a gente não cortar o tempo do pessoal que vem pela frente. Tá certo. Foi uma oportunidade incrível, né? Eu fiz a oficina de cinema em Nova Santa Rita. Eu sou de Nova Santa Rita. Alguns adolescentes eu já conhecia, são amigos do meu filho lá. E aí foi uma experiência muito legal, foi uma troca, porque a gente tem alguns saberes, algumas experiências que são próprias do mundo mais profissional, mas levar essa coisa do celular, de ter o pouco recurso, e aí eles me surpreenderam que alguns sabiam editar no celular, conheciam apps até melhores do que eu estava mexendo, então foi uma troca muito legal. Eu levei para eles a oportunidade de olhar assim, com outros olhos as produções, né? Porque muitas vezes passa batido que foi toda uma produção cinematográfica, um programa de TV, até mesmo um simples vídeo no TikTok, no YouTube, ele é pensado, a iluminação, o roteiro antes, alguém pensou antes, né, de sair gravando, não é simplesmente pegar uma câmera e sair gravando, e até de como tu ajustar a câmera, o que tu tem que pensar na câmera antes de sair gravando. Então, foi legal levar essa reflexão para eles, aprender um pouco assim da linguagem deles, né? Porque é uma linguagem nova, né? São mídias novas que vêm surgindo. E foi muito bacana encontrar a Lorena lá, que fazia um tempão que eu não encontrava minha amiga Lorena. E é isso. Fiquei muito satisfeito assim, com o empenho deles, né? E tudo é um desafio que a gente vive, e cada desafio a gente aprende, né? Tudo são trocas e experiências muito legais. Então, obrigada, Vinícius. Vou passar para a Kátia, pela oportunidade. Imagina, obrigada a você. Então, eu fiquei com Montenegro, né? Eu fiz oficinas em Montenegro e Rio Grande. O objeto maior era transformar o lixo em arte.
A Luciane chegou para mim e falou, Kátia, você vai trabalhar com os adolescentes. Você chegar para um adolescente e falar, leiam, um livro é legal, reciclem, a gente tem que reciclar. Gente, é balela. Então, o que eu fiz? Eu fiz o que o Pregando Peça faz com a sua equipe, dei a eles o empoderamento, o pertencimento. Olha, isso, né, é por vocês, é para vocês. O que vocês vão fazer com isso, vocês vão me dizer. A gente tem um lixo que a gente tem que transformar em arte, em artefato lúdico. Essa é a missão do projeto, né? Mostrar que a gente reciclar é praticamente uma obrigação, é algo que tem que fazer parte. Mas só isso, por que não fazer mais? Por que não a gente criar uma peça de teatro, a gente elaborar um roteiro e vocês representarem, enfim. E não é que quando você dá a eles o empoderamento, o pertencimento, mas a gente vai apresentar, como foi lá em Montenegro, sim, vocês vão apresentar, e vocês podem apresentar para o resto da escola. Em Rio Grande, por exemplo, eles sabiam que ao lado da minha oficina tinha um cineasta. Tia, e se a gente fizer a apresentação, será que o tio do cinema filma? Prontamente o Ricardo falou. Então, assim, Montenegro, eles apresentaram, gente, uma coisa que eu queria frisar, essas oficinas que o Pregando Peça dá, não é para uma turma determinada. Alunos de vários anos, de várias turmas, eles nunca se viram, eles se conhecem dali, oi, mas eles nunca estudaram juntos, são né, um público diferente, né, mesclado. E, de repente, eles se juntarem, formarem, cara, a gente pode, a gente é capaz. Né? Em Montenegro, eles juntaram todo o lixo do entorno da escola. E, no final, eles transformaram aquilo num cenário para mostrar, olha, isso aqui foi fabricado por nós, né? Por vocês. Olha que feio, todo esse cenário era lixo que estava no entorno da escola. É isso que a gente quer para a nossa escola, para a nossa comunidade, para a nossa rua? Eles fizeram musiquinha, eles apresentaram, e no final eles se sentiram importantes de tal modo que a Luciane estava presente com esse pessoal de Montenegro, a maioria com seus problemas, com seus dilemas, uma comunidade, né, com as suas vulnerabilidades, e no final eles choraram, né, Luciane? Na hora de ganhar o certificado, gente, vocês têm noção o que é um adolescente chorar? Teve um menino que chegou e falou, tia, eu já levei muita coça da minha mãe, eu nunca chorei. Mas pegar esse certificado, né? Em Rio Grande, por exemplo, a gente foi dos pequenininhos, dos 9 anos, aos adolescentes. E os dois fazendo apresentação, travestidos com um produto que estava no lixo, que eles transformaram em arte. E o Ricardo estava ali, então, para eles, nossa, é o cara do cinema que está filmando a gente. Então, eu acho que é isso, né? O Pregando Peça, acima de tudo e de qualquer coisa, ele faz o resgate da cidadania, do empoderamento, do pertencimento, e deixa aquela bagagem social, porque não adianta a gente chegar para essa molecada e dizer, vamos reciclar, não vamos botar o lixo. Não, a gente tem que mostrar o que eu posso fazer com o lixo, por que é importante reciclar, o que está por trás disso. E, né, juntando aqui, vocês todos já falaram, e o Ricardo mencionou, a gente vai para ensinar, né, Ricardo? Na realidade, eles é que nos ensinam tudo. É isso. É verdade. Na verdade, eu concordo nesse sentido. A gente é que aprende, na verdade, né? Porque eles é que nos tocam, né? E eu acho que essa possibilidade, ela é tão mais além, né, do que a gente possa imaginar, que a gente está ali, a gente é real ali, né? A gente está de corpo e alma, né? Porque eles têm aquele arquétipo, né? O cara que faz cinema, né? A professora que faz de uma garrafa de detergente uma máscara medieval, uma máscara que vira um herói, né? Então, assim, essa fantasia, digamos assim, no sentido mais metafórico de tudo, quem, na verdade, evolui e aprende somos nós, né? E a gente chega à conclusão de que nós somos capazes de transformá-los, sim. Os meus alunos, Kátia, com certeza, eles não vão mais assistir filmes como eles viam
nas semanas passadas, eles não vão ver a cena do seriado como eles viam antes, porque eles começaram a perceber essa linguagem, essa técnica, essa possibilidade. Isso é mágico. Isso só é feito com pessoas comprometidas, como o projeto da Luciane, com vocês, né, profissionais, mas, ao mesmo tempo, abertos, né, abertos à aprendizagem. Isso não tem preço nenhum que pague. Gente, nós estamos bem atrasados, né? Nós temos ainda o pessoal da pesquisa agora que vai falar também. O pessoal, inclusive, já perdemos alguns pelo caminho. A Andréia de Triunfo não vai mais poder entrar por causa do horário, mas enfim. O importante é que a gente está conseguindo juntar todo mundo. Agradeço a vocês, parabéns pelo trabalho de todos. Quanto à questão da revista, Daniel, a gente ainda está pensando em juntar o material feito lá em Triunfo com Elias e esse material que a gente tem digitalizar e poder fazer como se fosse uma revista do próprio projeto, né, com as fotos que a gente tem também das coisas, fazer um material bacana, vamos ver se a gente consegue. Que legal, sim, Tá porque tu materializa o trabalho, né, para eles é a conclusão do processo. Né? Verdade. E então, vamos dar mais aula de cinema, né? Vamos dar mais aula de cinema. Lá. Viu? Verdade. Obrigada, gente. Cinema salva. Esse cinema salva, a arte salva. Eu vou chamar a professora Vanessa, então, acho que ela está aguardando na sala. Me despeço. Grande abraço, foi um prazer. Deus, então. Obrigada, abraços a todos. Então, a gente ainda vai falar um pouquinho com a professora Vanessa, que ela vai falar um pouquinho sobre como é que foi Oi, tudo bem, Vanessa? Oi, tudo bom? A gente teria a Andréia de Triunfo também, mas infelizmente, como o tempo foi curto para tanta gente, acabou que a Andréia teve um compromisso, também não pôde ficar. E eu vou, então... A Vanessa, ela é professora da Escola Ramis Galvão de Rio Grande, que recebeu todas as atividades do projeto, né? O importante é isso, nem todas as escolas receberam tudo como o Ramis Galvão em Rio Grande, que foi o teatro, a contação de histórias, e as oficinas com os alunos e o trabalho com os professores. E a gincana no final também, nós participamos. E a gincana no final, né? Exatamente. Eles adoraram. Uhum. Eu acho que foi assim foram umas atividades, né, para eles muito legais, assim, bem diferentes, porque a nossa comunidade é muito carente, né? Tanto é que tinham alunos que queriam participar da atividade do cinema e por não terem um celular, né, alguma coisa para eles poderem participar assim, né? Eles não participaram, mas nas outras oficinas eles tiveram assim, participação total, né? Só nessa que foi reduzida por esse contratempo, mas eles adoraram. A gincana, então, enlouqueceram. De tanto que gostaram de participar. Sim, foi muito divertido. Até a gente nem comentou sobre a gincana, mas a gente teve a participação de 8 equipes na gincana, 2 foram de Rio Grande, né? E os vencedores foram o pessoal de Nova Santa Rita, primeiro e segundo lugar de Nova Santa Rita, terceiro de Triunfo. Sexta-feira passada, eles fizeram a excursão, a visita para Porto Alegre, que era o prêmio da premiação. Levamos as 2 primeiras e segundo lugar, foi bem bacana. Mas o importante é que todos participaram, né? Foi, e todos se divertiram, né? Foi muito bom, assim. Claro, não ganhamos, mas eles adoraram todos os momentos, todas as oficinas, né? E foi bom para eles ampliarem o vocabulário, né? Conhecerem coisas novas, diferentes, que às vezes eles nem conhecem, né? Sim. Ali na própria casa. E se acharam muito importante, né? Quando disseram, tipo, cinema, tia! Eles filmaram a gente, aí só queriam um TikTok na sala para se filmar e para se ver. Que legal. Foi muito bom, muito bom. Tomara que a gente tenha possibilidade de participar de mais projetos assim, né, futuramente. Sim. Não, sempre a escola de vocês está na nossa lista, né? Já é o terceiro ano que a gente vai para Rio Grande e faz na escola aí. A receptividade é muito grande, os alunos também, né? E é um... Sim, eles adoram. Porque é muito diferente, né?
para eles, é tudo diferente, tudo novo, né? E eles se sentirem grandes, se sentirem criando, né? Participando daquilo ali, é muito bom. É uma realidade difícil, né? É importante a arte, porque eu acho que serve como até uma fuga daquela realidade que eles vivem no dia a dia. A gente percebeu isso, que eles se apegam afetivamente aos professores, né? Às atividades, eles veem aquilo como uma grande oportunidade para eles, isso é bacana, né? Sim, a gente se apega assim, ó, porque quando nós somos crianças, a gente quer ficar em casa, às vezes dormindo, né? Eu mesmo dou aula ali de manhã. E aí, às vezes, um temporal, um tempo horrível, e aí vem aluno, eu digo assim, mas por que tu saiu de casa? Professor, o que eu ia fazer em casa? Então, é melhor para eles estarem ali com a gente do que estar em casa, entendeu? Para a gente ver, assim, a dificuldade que é, né, a realidade deles. A experiência que a gente teve também ali em Nova Santa Rita, numa escola também, que a escola, para eles, é como se fosse um clube. De tarde, eles têm aula de manhã, de tarde, sobre a escola. Ficam sentados, ficam na biblioteca. Que nem lá, final de semana, eles pedem para abrir o portão para eles ficarem lá dentro do pátio da escola, nos balanços. A escola é um espaço de lazer, de formação e lazer também. Mas que bom. Que então, bom, que bom. A gente ficou feliz, muito feliz de participar lá. Obrigada, agradeço a vocês também. Eu que agradeço. Foi muito bacana. E a gente vai passar adiante, porque a gente gostaria de terminar, nós vamos atrasar um pouquinho, mas, enfim, importante que todo mundo possa Muito obrigado por toda a oportunidade que vocês dão para a escola, tá? E sempre que possível, lembrem da gente. Pode deixar. Muito obrigada, viu? Tchau, um abraço na Dulce, na professora Dulce também, que é sempre bem parceira nossa aí, né? A Dulce é maravilhosa. Obrigada, tchau. Tchau. Bom, pessoal, esse projeto, ele também teve uma pesquisa, que nós fizemos uma pesquisa de impacto da ação na cidade de Triunfo. Então, assim, para a gente não alongar muito e o nosso tempo está curto, eu vou chamar a Lu, a Luciana, que é a pessoa que vai representar o grupo, a empresa Duques, que fez a pesquisa na cidade de Triunfo, para dar um resumo, um feedback dos resultados dessa pesquisa, do projeto, do impacto que esse projeto teve na comunidade de Triunfo. É a Lu e a Dedé também, Lu? Oi, Lu! Sim, a Dedé também vai entrar, acho que ela não entrou ainda. A gente começa, então, daqui a pouco ela vai entrar, tudo bem? Acho que ela está ali. Oi! Tudo bem? Bom, a gente viu que o tempo está justinho, então a gente vai tentar ser objetiva também, tá, Luciane? Primeiramente, a gente quer agradecer, né, aqui nessa oportunidade pública, né, por ter tido a oportunidade de participar desse projeto, né, e também fazer a pesquisa, né, porque a gente sabe também que é algo inovador, né, dentro de projetos culturais, como a Dedé mesmo pode atestar, que tem aí 40 anos, né, amiga, de produção cultural. Né? Então, a nossa pesquisa, ela se resumiu em 3 etapas, né? Sendo a primeira uma pesquisa quantitativa, onde nós entrevistamos 60 pais e responsáveis, né? Depois, no segundo momento, entrevistamos os alunos, né, que participaram das oficinas de HQ e de teatro, e depois os professores. E depois, no final, a gente fez uma análise da gincana, né? Não houve entrevista, a gente analisou as imagens que foram publicadas no Facebook. Mas como tu mesmo tinha dito, né, Luciane, o objetivo da pesquisa, então, era analisar, né, trazer resultados do impacto social, né, para os participantes, né, para os pais, né, para a comunidade, né, desse projeto cultural. Não sei se a André quer falar alguma coisa, mas... Bom, boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, né, agradecer também pelo convite, e foi muito legal a gente ter tido essa experiência, porque a gente já trabalha, como a Lu falou, há muitos anos com produção cultural, e a gente nunca vê um projeto com essa preocupação, sabe, de
avaliar o que está acontecendo e chamar realmente um grupo que não estava envolvido com o projeto para essa avaliação. Ou seja, né, estava todo mundo colocando a cara a tapa, né? Vamos ver realmente o que aconteceu. Vamos ver o que os alunos acharam, o que os envolvidos acharam, o que os professores acharam, né? E entender também qual foi o impacto da marca, né, da Braskem no projeto, e foi muito bacana. Eu gostei de tudo, inclusive da avaliação final que a gente fez até junto com o patrocinador, e que o patrocinador disse, olha, vamos repensar formas a partir do trabalho de vocês. Nossa, isso é muito gratificante, sabe? Porque a gente percebe que faz a diferença, né? Eu acredito que no projeto Eco Boneco, pelo resultado, pela análise do nosso trabalho, o projeto ele foi super satisfatório. Né? Foi muito, tem pouca coisa, né, que poderia ser mexida, né, ou aperfeiçoada a partir dali, mas eu acho que a orientação acaba sendo, né, quer dizer, não é que não tenha tido todo o resultado perfeito, teve, né? O caso é que, de repente, a partir daquilo ali, do conhecimento dos alunos, do conhecimento dos professores, já se pode dar um passo maior no futuro, né? Então, eu achei genial e acho que, nossa, eu vou recomendar muito para todos os produtores que coloquem isso nos seus projetos, que coloquem análises nos seus projetos. A gente sabe que uma pesquisa de opinião é uma coisa cara, né? Às vezes mais cara do que o próprio projeto, né? Então, no caso, o que a gente fez foi uma pequena amostragem e muito baseada na produção cultural, né? E não num sistema de pesquisa de mercado, embora a gente tenha usado todos os indicadores corretamente, né? Mas é possível fazer uma pesquisa com baixo custo e que esteja dentro do projeto cultural. Isso que é importante a gente conseguir entender, né? Que todo mundo ganha com um trabalho assim. Validar, né, a pesquisa, ela vai validar o trabalho, né? Ela vai dar um suporte, como antes tu tinha fica muito naquele resultado do número de espectadores, quantidade de apresentação, mas tu perde o ingrediente, né? O que aconteceu ali? O que de fato aconteceu? O que ocorreu? Quem são esses participantes? Nós temos dados socioeconômicos, de onde moram, gostos, hábitos, né? E voltados, claro, para o objetivo de vocês, que era ampliar a consciência ecológica, né? Que estava desde o início do projeto. Então, o foco era esse, né? E eu acho que, como a Dedé já falou, né, foi um sucesso para nós, foi um grande prazer ter trabalhado, e para nós também foi, né, uma primeira experiência, mas que nos deu muito suporte para partir para outras. Então, a gente agradece, eu agradeço, e tenho certeza que as gurias também, né, por ter podido participar com o nosso trabalho. A gente também agradece, porque é a nossa primeira experiência, e é sempre bem como tu disse, a gente é pelo tipo de trabalho que a gente faz, que é um trabalho social, é cultural, mas também tem esse cunho social, né? Com certeza. Porque a gente atinge sempre um público muito vulnerável. Então, a gente espera não só levar o lazer, né, o entretenimento, sempre se busca algo mais. Só que a gente nunca tem o conhecimento real, né, do quanto essa ação, a gente sabe, né, está implícito que tem uma transformação, que a arte muda, que a arte salva, que a arte né, ela é importante, mas a gente não tem os dados, o registro. Exatamente, a gente tem a percepção só, né, porque a gente é do meio e percebe que existe, mas como é que tu apresenta isso, né, a partir de que dados, de que comprovação, isso é muito importante. Eu achei a pesquisa te dá resultado. A pesquisa te dá resultado mesmo, resultado, né? Tu sabe, tu tá ali
tem gráficos, tem dados, né? Tem todas as informações que tu pode combinar essas informações de diversas formas e realmente. É isso aí, então, para nós foi um prazer. Uma coisa bem surpreendente que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, que foi assim, quando a gente conversou mais de perto com os estudantes mesmo, a gente conseguiu perceber por todas as entrevistas que eles já tinham uma consciência ecológica, em parte produzida pela necessidade, ou seja, sabe, ninguém desperdiça água quando não tem dinheiro para pagar água, né? Ninguém desperdiça energia elétrica com o preço que está a energia elétrica. Então, eles já tinham essa consciência de guardar, de fazer algumas coisas, né? Mas a gente via que eles estavam procurando ferramentas para poder ser atuantes nisso, e as oficinas deram para eles essas ferramentas. Eles diziam assim, agora eu vou poder desenhar e passar adiante as minhas ideias, sabe? Então, foi uma coisa muito linda de ver isso, sabe? Porque já tinha 2 níveis, né? Os pequenininhos que estavam tomando conhecimento daquilo, os maiorzinhos que já estavam se empoderando das ferramentas para transmitir as ideias. Então, legal. Genial isso. Então, gurias, muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito importante para nós. Agora, vamos ver se para os próximos a gente segue nessa mesma metodologia, né? Sempre tendo um acompanhamento, tá bom? Perfeito. Obrigada, Lu. Obrigada, Dedé. Tchau. Excelente 2022 para todos. Para vocês também. Feliz Natal. Tchau. E para encerrar, então, agora, eu vou chamar o Sérgio e a produtora executiva do projeto, que é a Luciana Bitello. Oi, Lu. Oi. Então, assim, ó, é importante a presença da Lu. Eu queria, até o pessoal teve... A gente tinha uma equipe maior, né, Lu? A gente tinha o pessoal da imprensa também, outros professores. A gente sabe que essa data, hoje, é praticamente véspera da véspera, né? Então, está todo mundo atucanado, entrando em férias, as professoras estão naquela correria, então foi difícil a gente conseguir trazer todos, mas acho que a gente conseguiu teve um bom quórum até a nossa live. E eu acho importante trazer a Lu, porque a Lu é aquela pessoa que ela faz tudo, ela está por trás de tudo. Né? Ela dá o suporte para todo mundo, dá suporte para mim, suporte para o professor, suporte para o ator, suporte na produção, na imprensa, está em todos os lados. E eu vou pedir para ela também dar dizer um pouquinho como é que foi essa experiência de trabalhar nesse projeto, que eu tenho certeza que para ela também foi um trabalho diferenciado, que ela é acostumada a fazer produção, mas é uma produção. Esse projeto ele é atípico, assim, ele tem uma característica diferenciada, né? Porque é um projeto longo, com várias ações e em várias cidades, né, Lu? Olha, foi... Não sei se está me ouvindo, porque eu tive que botar o fone aqui, que eu estava sem fone, que eu estava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo aqui. Né? Não, estamos ouvindo. Enfim, foi muito legal esse retorno às atividades. Parece que todo mundo da equipe estava precisando até se rever, se reencontrar, alguns se conhecerem. Profissionalmente, para todo mundo foi legal, porque acho que todo mundo que trabalha nessa área tem a necessidade dessa aproximação, desse calor, dessa energia que é o processo da arte entrando na vida das pessoas, né? E é muito legal esse projeto porque ele faz esse elo, né? Essa ligação entre a cultura, o processo cultural e artístico, com a educação. Esse encontro é genial, assim, é transformador. Eu sempre gosto de falar que salva vidas tanto quanto outras áreas, né? Do conhecimento, como a medicina salva vidas, a arte, a cultura também salva vidas. E a gente vê que a cada projeto que vai acontecendo, vai sendo plantado novas sementes. Se não virar um ator, porque fez oficina, uma atriz, uma bailarina, um desenhista de HQ, ao menos foram uma plateia que tem uma referência, e referência para essas crianças que não têm acesso muito distante, às vezes nem ao acesso por problemas social, financeiro, mas acesso por falta de mecanismos de acesso na sua cidade. São poucos os mecanismos nessas cidades.
exceto Porto Alegre, que estava no projeto também, que também está com os mecanismos, as ferramentas de cultura, os teatros, numa situação bem complicada, como a gente sabe. Mas, enfim, esse acesso a um processo cultural, a um processo, a dar uma ideia artística e deixar eles pensar e refletir, entrar num processo de criação, é genial. Isso é transformador. Se não transformar eles em artistas ou apreciadores de artes, ao menos eles são pessoas que têm referência. Um dia eles fizeram um desenho com o Elias, ou fizeram um roteiro de filme com o Ricardo, ou fizeram uma oficina muito bacana com a Lorena, a nossa uruguaia querida, e com todas as outras, com a Kátia, que morou em vários lugares diferentes. Então, assim, é muito bacana isso, é transformador tanto para eles quanto para nós, que é uma troca, né? É uma ponte que vai e vem, essa ligação. E o legal assim, é que, na verdade, a nossa preocupação toda, desde o início, e o convite para a Lu, que é uma produtora executiva de excelente qualidade, super profissional, que eu saliento aqui, ela é muito importante nesse processo. Eu sempre digo, a gente tem que profissionalizar os nossos trabalhos, né? Quando a gente trabalha com arte, com cultura, às vezes é difícil buscar isso, mas nós, no Pregando Peça, desde que a gente criou o grupo, a gente teve essa preocupação. Não é porque a gente vai levar o nosso teatro, a nossa arte para a periferia, para regiões vulneráveis, que a gente pode levar um trabalho com menos qualidade do que a gente levaria num teatro São Pedro, num teatro no centro da cidade. Então, essa preocupação sempre a gente teve, é levar com qualidade. Então, a gente seleciona profissionais, os oficineiros com qualidade, gente que é da área, que tem experiência, para que o projeto seja um projeto qualificado e que ele cumpra com a sua função, que ele realmente transforme, né? E eu acho muito legal essa história de sair de um grande centro, né? Sair de um teatro e ir no território dessas crianças. Isso está no território deles, as referências estéticas deles são outras, e eles trazem isso, porque de pouco eles não estão enxergando aonde eles estão, que também tem uma referência estética, que também tem uma referência interessante, que também pode ser trabalhada e que também é arte. Entende? A gente tem que esse pensamento do século XIX, que a arte era só o grande gênio artístico, não, nós somos além de personagens históricos, nós somos personagens que também pode ter conteúdo artístico, né? O dia a dia, a convivência, a nossa cultura, tomar chimarrão na frente de casa é cultural, todos os nossos processos culturais pode ser trabalhado quando os oficineiros vão até esses territórios, e isso que aconteceu, porque a entrega era muito maior, e eles despertavam de coisas que para eles estavam adormecidas, assim, vendo que eu sou a espectadora do assunto todo, eu fiquei acompanhando as oficinas e ouvia os dilemas, principalmente do teatro, que começa a dar os conflitos na hora da criação. É muito legal, porque o conflito está ali porque ela é referência, né? Então entrou um conflito, não, mas isso eu não acho legal, isso eu acho legal, e começa aquela confusão toda na gurizada, que é genial, ter uma discussão e gerar esse conflito, é uma criação, né? Sim, é muito legal, e por isso, como sai deles para dentro de um processo, isso vai ficar neles, vai ficar como uma referência. Então, por isso que eu acho que é uma referência que vai ficar, e daqui a pouco eles vão se transformar essa referência em utilização de coisas que são legais e que pode transformar a vida deles. E que essas ações elas sejam possíveis, tenham o poder, na verdade, de dar voz a essas pessoas. Que eles possam ver que, por meio da arte, eles podem usar a arte como uma ferramenta para voz às suas ideias, aos seus pensamentos, né? Então, ajuda a formar um senso crítico, e como o Ricardo disse, eles começaram a se dar conta de que eles podem colocar no filme uma ideia. Primeiro, tu tem que ter uma ideia, e para te ter uma ideia, tu tem que observar o mundo, tu tem que pensar sobre as coisas. Então, isso, fazer pensar, entender o seu ambiente, o seu lugar, e se apropriar disso, né? Entender o seu lugar ali e usar a arte para falar para o mundo, né? Sobre a sua história, sobre o seu mundo, eu acho que é um caminho que a gente tem que valorizar e fortalecer cada vez mais, e eu acho que é por meio dessas ações, desses projetos. E é bacana, por exemplo, a oficina de HQ com o Elias, que eu acompanhei bastante, todos os dias. É muito difícil fazer um HQ. É uma história em 4 desenhos ou em 3 desenhos, é uma situação muito... Tu tem que ter um raciocínio muito diferente, e o método que ele vai fazendo de provocação e tal é muito legal. Então, o que acontece? Eles conseguiam fazer aquilo. Eu achava, para mim, uma coisa quase que impossível, e eles conseguiam, assim, mas para tu via aquela fumacinha saindo da cabeça, assim, porque realmente é muito complicado,
E é genial, porque eles conseguiram e fizeram coisas geniais, como matemática ainda, né? Sim, e é que, na verdade, tu percebe que o que falta é a provocação, né? É alguém que vai lá e provoque para que disso. Tá tudo lá guardado, tem que ter alguém para provocar. E eu acho que o nosso projeto, e a gente gosta, e sempre gostei, e quero fazer mais, e acho que essa primeira experiência de colocar oficinas para os alunos, a gente não pode abandonar, eu acho que tem que fortalecer isso aí. Tu não acha, Sérgio? Com certeza. Eu acho que, na verdade, até para além das atividades que foram realizadas, que não tem a menor dúvida que foram todas exitosas, assim, talvez particularmente por essa questão desse período que a gente vinha atravessando aí, a gente lançou um novo olhar até sobre esses resultados, né? Mas também eu falo que o projeto tendo sido realizado nesse período, dentro desse processo aí que a gente vinha vivendo, né, me parece assim que se revelou a necessidade cada vez maior do sistema de lei de incentivo à cultura, entendeu? Do sistema de fomento à cultura. E principalmente a necessidade das empresas voltarem o seu olhar para isso. Como a Braskem, que não é o primeiro projeto, não é o segundo, são vários projetos e atuam em diferentes áreas da cultura. E, na verdade, isso tudo que foi falado aqui, esses depoimentos, né, revelaram para mim esse fechamento, assim, sabe? De que essa necessidade, ela é cada vez mais presente, assim, e a gente vive há algum tempo já num período de resgate de conceitos até que o próprio grupo trouxe em outros espetáculos há 30 anos atrás, temáticas que a gente já havia trabalhado nos nossos espetáculos, não com bonecos aí, e que hoje são debatidas como, não digo como novidades, mas como problemas que surgem novamente na nossa sociedade, né? E aí o projeto trazendo essa temática, que é um desses assuntos que já vem sendo, né, tratado há décadas atrás no nosso país e que continua presente hoje. Então, são pontos assim de necessidade que parece que a gente está esse projeto meio que está sendo um novo ponto de partida, sabe? Porque pela questão do diferencial de como ele foi realizado, né, em função desse período da pandemia e tal, pela questão do assunto e por essa necessidade cada vez maior de que a gente precisa levar cultura, precisa levar educação, precisa dar acesso a isso, como um grupo fazia lá no seu início, que ia para os bairros, para as vilas de Santa Maria, para a periferia, para o interior aqui do estado, fazendo aqui da de região, graça, ninguém ganhava nada. Fazendo gratuitamente, levando em caminhoneta de frete o material em cima da caminhoneta de frete. E hoje a gente está fazendo isso com o suporte das leis de incentivo, por isso que eu digo que elas estão necessárias. Com recursos. Exatamente, que esse mecanismo é fundamental, porque se o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, ele dá suporte para a educação, construindo escola, pagando professores, ele dá suporte para a saúde, construindo postos de saúde, pagando médicos, enfermeiros, por que ele não pode dar suporte para a cultura também, entendeu? Que seja através das leis de fomento, bom, ok, eles não estão construindo teatros, salas de espetáculo, então que esse mecanismo esteja permanente, entende, de fomento a esse setor, que é fundamental para a vida na sociedade, né? Eu acho que fundamentalmente é isso. É fundamental porque é transformador, né? É verdade. E a gente pode também se considerar um tanto um privilégio, né, de conseguir realizar o projeto, porque a gente estava 1 ano e meio parado e foi um grande desafio. A Lu sabe bem, né? Olha, vão conseguir fazer um projeto de 8 meses em 3, 4 meses, na metade do tempo. Sim. E a gente conseguiu, atingimos as metas, claro que teve aqueles cuidados dos distanciamentos, dos de máscara, tudo isso teve essas preocupações, mas foi no momento que estava tudo voltando e nós começamos a ver essa evolução, né? Começou aos pouquinhos, a gente lá nas últimas ações, a gente já estava conseguindo fazer, inclusive, a viagem das crianças para Porto Alegre, os vencedores da gincana na semana passada, que foi, assim, o ponto alto, né? Que muitas daquelas crianças, a maioria, nunca tinham estado em Porto Alegre, não conheciam,
e foi muito importante para eles, eles ficaram realizados de conhecer, né, com essa viagem. E agradecer também aos nossos queridos parceiros aí, né, de outros projetos e de futuros também, a Kátia, o Jonathan, a Lorena, que eu conheci no projeto, os meninos aí que eu não tive a oportunidade de conhecer, né, que fizeram a oficina de quadrinhos e de vídeo, o Ricardo também, que é um querido parceiro nosso aí de outros projetos também, de muitos outros projetos. O Elias. O Elias também, que... E é bom lembrar que o Elias é nosso parceiro desde a fundação do Grupo Pregando Peça, né? O Elias é o nosso designer oficial, é ele que cria todas as marcas do projeto, a marca visual de todo do grupo e do projeto. Ele é o responsável por isso, então a gente sempre inclui o Elias, porque além de ser um ótimo design, também é um ótimo chargista. A Lu Bitello, que também não é novinha nessa história. Então, a gente assim, não pode se juntar muito, que a idade soma toda aqui. Foi um desafio grande, que eu acho que foi um sucesso pelo que resultado e pelo que todo mundo trouxe aqui hoje, né? Eu acho que foi um resultado bem positivo. Foi positivo e transformador. Eu acho que a gente conseguiu plantar algumas sementes bem plantadinhas e daqui a pouco elas vão estar por aí. E vamos seguir no próximo projeto agora, com base nesse aí, com referência nesse, já começar a preparar o próximo, né? O Ecoboneco referência 2. nesse que a gente vai encontrar muitos que participaram. Isso só vai no sentido crescente agora, se depender de todo esse pessoal que participou, de todos os alunos, de todos os oficineiros, de todos que se envolveram, professores muito legais que se envolveram também, apesar de elas estarem nessa função de final de ano, conselho de classe, sei lá, que elas estão meio cheia, sobrecarregadas agora no momento, mas assim, teve pessoal que foi super receptivo com a gente e também abraçou, e eu acho que também a gente tem que continuar uma relação de aproximação sempre com o pessoal da educação, e conseguir convencê-las e elas nos convencerem de coisas também, de adaptações, e a gente seguir firme. Então, eu vou só reforçar, né, que esse aqui a gente está finalizando, então, a live Cultura e Meio Ambiente, do projeto Ecoboneco, realizado pelo Grupo Pregando Peça, Produção Cultural LC Vila Nova Projetos Culturais, patrocínio da empresa Braskem e financiamento do Procultura, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigada, Lu. Obrigada, Sérgio. E até o Ecoboneco 2. Obrigada a vocês por me chamarem novamente para um trabalho, e estamos aí, né? Acho que foi um sucesso, e agora, quando passar a pandemia, acredito que vai ser mais amplo ainda tudo. Com certeza. Então tá, encerramos aqui então. Obrigada, beijo, boa noite. Boa noite beijo. A todos. Tchau. Tchau. Tchau.